A Bíblia tem sido o livro mais vendido no mundo e aproximadamente 80% da população mundial já tem acesso a pelo menos uma tradução em seu próprio idioma. Nenhum outro livro conseguiu ser mais publicado, lido e traduzido para culturas tão diferentes nos lugares mais distantes da Terra. Apenas estes fatos já seriam motivos para demonstrar por que podemos acreditar na Bíblia. Entretanto, algumas pessoas encontram razões para não acreditarem na Bíblia, e um dos motivos é: a Bíblia foi escrita por homens, portanto, como pode ser a palavra de Deus? Ou ainda, será que ela não foi alterada? Estes argumentos são extremamente válidos, porque realmente, um livro há tanto tempo escrito, por tantos autores, que viveram em épocas e lugares diferentes, sendo massivamente traduzido e distribuído para várias partes do mundo, não teria sido alterado? As primeiras perguntas inteligentes que devemos fazer a essas importantes objeções são: em qual lugar a Bíblia foi alterada? Qual texto foi modificado? Por quem? Em que época? Se não temos essas respostas, mas somos pessoas inteligentes, temos duas possibilidades: investigar cuidadosamente os fatos para alcançar uma conclusão plausível, ou pararmos de repetir como um papagaio: a Bíblia foi escrita por homens, ela foi alterada, e mudarmos nosso discurso para: não consigo entender como a Bíblia pode ser a palavra de Deus, e não consigo compreender como ninguém fez qualquer alteração ao longo dos anos. Investigando, ou tendo a humildade para admitir que ainda não possui informações suficientes para chegar a uma conclusão considerável, você mostra, no mínimo, ser uma pessoa de grande bom senso e que merece respeito. Shalom, meu nome é Maurício e este é o Mergulhe no Evangelho. Podemos confiar no texto da Bíblia? Todo documento, antes de verificar sua autenticidade, passa por testes de comprovação, onde é analisado se o documento possui coerência interna, ou seja, se o documento contém alguma coisa que contraria a si mesmo. Por exemplo, imagine que você faz um contrato de trabalho, onde está escrito que ganhará R$5.000 por mês. No entanto, em alguma cláusula do contrato está escrito que seus rendimentos mensais serão $5.000. A falta de uma única letra e essa troca de palavra irá invalidar o documento, porque a informação é controvérsia. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes: grego, hebraico, aramaico, e demorou um período de aproximadamente 1.600 anos. Ela foi escrita em lugares distantes uns dos outros: Europa, África e Ásia, tendo mais de 40 autores com ocupações distintas e conhecimento intelectual muito diferente. Um dos autores era médico, outro, um pescador. Outros autores eram reis e líderes políticos, enquanto outros eram condutor de boiada e copeiro. Toda essa situação deveria produzir um livro cheio de contradições e inconsistências. No entanto, a verdade é que a Bíblia tem uma harmonia perfeita do começo ao final do que está escrito. Alguém já citou: só não erra quem não faz. Apesar dessa frase estar corretíssima, porque errar é humano, a Bíblia não contém incoerências. Ela é harmônica como a mais bela sinfonia já criada. Esta é mais uma fascinante evidência que o verdadeiro autor da Bíblia é o próprio Deus. Pense no contrato de trabalho ao qual nós já falamos. Imagine que ele tenha sido digitado por uma secretária do RH, mas ao invés de redigir o contrato da sua própria cabeça, colocando os termos que melhor desejasse, o dono da empresa ficou ao lado da secretária e ditou o documento. Nesse caso, a secretária teve a liberdade para escrever conforme o seu estilo gramatical, mas apenas o que deveria conter no contrato foi colocado. Sendo assim, podemos dizer que, na verdade, o contrato foi escrito pelo dono da empresa através das mãos da secretária. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra inspirada vem do grego e significa soprada, ou seja, Deus soprou para os autores o que eles deveriam escrever, ao mesmo exemplo da secretária, onde o dono da empresa dita
para secretário que deve ser escrito. Por isso, acreditar ou não acreditar na Bíblia não pode ser resumido apenas a uma mera repetição de palavras, mas deve ser motivo de uma prazerosa reflexão. Se faz sentido acreditar ou não acreditar neste livro, isso é com você, mas o fato é que ele tem transformado completamente a vida de bilhões de pessoas em todas as partes do mundo e continuará impactando mais e mais a vida de pessoas. E talvez a próxima pessoa transformada poderá ser você. Um forte abraço, que o céu te abençoe e mergulhe no Evangelho.